Pai, estamos aqui na Tua presença, Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, nesses dias, e sabemos que o Senhor ainda quer fazer e vai fazer muito mais. Abençoa cada pessoa que está aqui presente nessa tarde, que seja não apenas mais uma capacitação, mais informação, mas que seja mesmo mudança de pensamento, que seja um marco, Pai, na vida de cada um desses meus irmãos e irmãs que estarão conosco aqui fazendo esse curso. Te agradecemos e pedimos a presença do Espírito Santo de Deus entre nós nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode sentar. Eu sou o Maurício, vou ter o privilégio de dividir esse mini curso com o pastor Carlos Queiroz, que já falou para vocês um pouquinho. Eu sou de Curitiba, Paraná. Eu sou missionário. Minha formação é engenheiro agrônomo e administrador. Depois que eu terminei os meus cursos superiores, para resumir, né? Eu fui buscar treinamento missionário, trabalhei fora do Brasil há algum tempo, trabalhei na Romênia. A Romênia tinha acabado de sair do comunismo e foi uma experiência muito interessante, porque o povo estava muito sedento da palavra de Deus, depois de décadas de comunismo, e a gente chegou já na estação de trem ali de Bucareste, vindo dos Estados Unidos. Já subimos na mesinha, na estação de trem, no banquinho, começávamos a pregar o evangelho, as pessoas se reuniam ali mesmo, 400, 500 pessoas, aparecia um tradutor ali do povo mesmo, a gente fazia apelo, era uma bênção, né? Mas depois dessa experiência na Romênia e outras experiências de curto prazo que eu tive, participei também do Impacto Olímpico de Barcelona, trabalhei em 1992 lá, e junto com alguns outros questionamentos que eu já tinha aqui no Brasil, como igreja brasileira, e pensando na nossa realidade, de sermos a terceira maior comunidade evangélica do mundo, que somos, em números absolutos, me intrigava muito o fato de, apesar de sermos tantos e supostamente tão fortes, né, de não estar havendo uma transformação efetiva da realidade da sociedade. Quer dizer, tantas igrejas fortes, tanto crescimento horizontal, mas a corrupção aumentando, a miséria aumentando, a violência aumentando. O que está faltando? Por que tem tanta gente? Por que supostamente temos uma igreja tão forte, mas uma igreja que não transforma integralmente, que não muda a sociedade, que não penetra verticalmente na sociedade? Eu fiz um segundo curso em missões, chamado Escola de Desenvolvimento Comunitário. Tive o privilégio de receber como um dos meus professores o pastor Darren Miller, ele é americano. Ele escreveu o livro Discipulando as Nações, o poder da verdade para transformar culturas. Até hoje ele tem sido um dos nossos mentores. E aí começou a encaixar algumas peças desse quebra-cabeça, né? E alguns questionamentos que eu tinha com Deus começaram a ser clareados e Deus realmente trouxe uma direção para o meu ministério. E eu entendi que eu deveria retornar ao Brasil e trabalhar com desenvolvimento comunitário, com transformação integral. E o meu sonho era chegar numa comunidade, preferencialmente uma comunidade pobre, por toda uma questão até do chamado de Deus, mas no chamado do que a Bíblia coloca da nossa responsabilidade diante do pobre. Isso é uma questão central nas Escrituras, não tem como fugir disso. E eu queria chegar nessa comunidade e ver o Evangelho do Reino de Deus ministrar todas as áreas dessa comunidade, promovendo transformação integral. Não só almas serem salvas para o céu e para uma eternidade com Deus, mas também mudar o nível socioeconômico, as pessoas aprenderem a ler, escrever, os relacionamentos reconciliados, as famílias restauradas, aumentar o nível de saúde da comunidade, diminuir a mortalidade infantil. E eu queria ver esse reino de Deus chegar, porque o reino de Deus é um reino de transformação, amém? Quando ele chega à transformação integral, mas eu não tinha vivenciado isso ainda. Foi aí que, há 14 anos atrás, então, comecei um trabalho, compartilhei com a minha igreja um sonho, com alguns irmãos e com intercessores. E quando eu estava lá nos Estados Unidos, estudando, um irmão que eu não conhecia antes, ele tinha uma pequena chácara, um pequeno sítio de lazer para a sua família, na periferia de Curitiba. E ele usava esse sítio para passar final de semana, para se distrair, ia com os amigos, com os empregados dele, ele é empresário, e com a família. E um dia eles estavam lá comemorando, fazendo festa.
E fazendo aquele churrasco gostoso, né, o cheirinho do churrasco. Quando ele olhou para fora, a propriedade toda cercada, tinha dezenas de crianças segurando no arame farpado, sentindo aquele cheirinho de churrasco, querendo entrar e não podiam entrar. E naquele momento, então, Deus falou com ele que queria aquelas crianças lá dentro. Que aquela propriedade era para ser usada para Deus, que aquela propriedade era de Deus. A chácara que ele tinha para ser um lazer da família, era na periferia de Curitiba, é até hoje na periferia de Curitiba, e essa cidade ao redor era um pequeno vilarejo, cresceu, realidade típica dos grandes centros urbanos brasileiros, né? De um pequeno vilarejo se tornou uma cidade, hoje tem 100 mil habitantes, se chama Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, e se tornou um dos municípios mais violentos do estado. E foi o município que mais cresceu no estado por muitos anos, e um dos que mais cresceu e crescem no Brasil até hoje. E desde então ele vinha buscando uma parceria para iniciar um projeto social. Pouco tempo depois eu retornei de fora do país, e o meu projeto foi parar na mão dele, e ele me procurou e disse, olha, se você quiser iniciar esse teu projeto de desenvolvimento comunitário usando a minha propriedade é de vocês. Né? E foi assim que nós fomos parar nessa comunidade pobre, chamada Fazenda Rio Grande. Estamos lá até hoje, 14 anos de trabalho. Então são 14 anos de experiência. Nós começamos com um pequeno trabalho de recreação orientada para crianças, uma escolinha de futebol, porque nós tínhamos um campo de futebol, fomos os atletas de Cristo. Eu perguntei para eles se eles queriam fazer um trabalho, uma escolinha de futebol missionária. Eles toparam, né? Nós colocamos uma faixa, escolinha de futebol, começando aqui no próximo sábado. Chegamos lá, tinha 140 meninos esperando na porta. Né? E aí já fizemos as inscrições, já encerramos as inscrições. E no sábado seguinte vieram mais 80 meninos. Então a gente viu o potencial mesmo, como as comunidades estão lá, estão prontas para a gente fazer o trabalho de transformação. Depois o trabalho foi crescendo, o projeto foi se desenvolvendo. Hoje nós temos 10 frentes na comunidade, 10 frentes de atuação, desde educação, uma escola para 140 crianças, é uma escola mesmo, formal, uma escola cristã por princípios bíblicos. Nós temos uma clínica médico-odontológica, trabalhamos com esporte, lazer, com recreação, cultura. Nós temos um circo e transformamos esse circo num centro cultural para jovens. Tem feito bastante diferença. Nosso projeto, o próximo projeto agora é fazer uma companhia de artes mesmo, com jovens da própria comunidade. Trabalhamos com inclusão digital, com biblioteca, com ponto de leitura. São diferentes áreas de inserção na comunidade, procurando gerar sempre lideranças locais para continuarem o projeto adiante. Desde 97, recebemos uma palavra de Deus que seríamos também um centro de treinamento. E o nosso trabalho hoje, o meu trabalho hoje, né, é capacitação de lideranças para o trabalho da transformação comunitária. Então nós já ajudamos a iniciar aí aproximadamente 40 ministérios no Brasil, que nasceram a partir dos cursos e capacitações que a gente promove para que se iniciem ou que se aperfeiçoem trabalhos comunitários de transformação na perspectiva cristã. Tá, eu tenho 2 livros publicados, que estão à disposição ali no guichê, no stand da Ultimato, O Reino Entre Nós, Transformação de Comunidades pelo Evangelho Integral, e o Cosmovisão Cristã e Transformação, tá? Pela Ultimato também, que ganhou o prêmio Areté de 2006, como o melhor livro da categoria dele do ano, que é Apologética. Eu nem sabia que o livro era de apologética, mas eles botaram em apologética para mostrar que realmente o que o livro está dizendo é que o Evangelho chega, e quando ele chega numa comunidade, ele transforma, e transforma integralmente. Então a minha paixão ministerial é o trabalho de desenvolvimento comunitário, o trabalho em comunidades, é o Evangelho integral, a missão integral, que afinal de contas é a missão divina, é a missio Dei, é a missão de Deus. Deus está nesse negócio, é Deus que está querendo transformar todas as coisas e reconciliar todas as coisas de volta para Ele. E eu vou falar um pouco então, eu vou dar um pano de fundo, depois o pastor Carlos vai falar um pouco também, mas eu gosto assim, sempre num primeiro encontro, nós vamos ter 3 tardes, né? Eu gosto de ir para a Bíblia mesmo, de dar um fundamento bíblico e teológico para o trabalho da transformação integral.
ou missão integral. Porque se você for em projetos sociais que tem por aí, inclusive projetos cristãos, e você perguntar para os missionários, para os funcionários, para as pessoas envolvidas, por que você faz aquilo que você faz? Você vai ouvir todo tipo de resposta para essa pergunta. E diferentes vertentes, que olhando na superfície, parece que está todo mundo no mesmo coração, na mesma motivação, mas não está. Você encontra projetos sociais do paradigma do gancho. O que é o gancho? O gancho é o seguinte, ele está morrendo de fome, aí eu vou lá, dou uma cesta básica para ele, e digo, olha, toma aqui, eu não vou dizer assim, mas é mais ou menos assim a minha atitude, tá? Olha, toma aqui a cesta básica, mas agora escuta muito bem o que eu tenho para te dizer, e prega. E aí vai com o que realmente interessa, que é o evangelismo e a salvação da alma dele. A necessidade dele é mais uma oportunidade de eu legitimar o meu discurso. E não, suprir a necessidade dele não é uma manifestação do próprio reino. Tá? Propiciar para que aqui na terra um pedacinho do céu se manifeste. Ou seja, no reino de Deus há provisão para todos. Então, eu suprir a necessidade física nesse momento é manifestar o reino de Deus, porque o reino de Deus é assim. Onde tem reino, onde tem governo de Deus, tem provisão para todos. Então, são maneiras diferentes de se entender a ação social cristã. Outra coisa que a gente vê muito é o desencargo de consciência. A gente fala muito com pastores, os pastores assim, Maurício, me ajuda a gente a começar um projeto social aqui na igreja, porque, poxa, uma igreja como a nossa tem que ter um projeto social. É verdade, tem que ter mesmo, mas não como desencargo de consciência para poder dizer que agora você tem liberdade para falar de um Deus de amor. Porque fica feio falar de amor e não estar atento às necessidades da comunidade que está ao redor. Então, N motivações e vertentes, e eu gosto de fundamentar bem por que fazemos o que fazemos, por que devemos fazer o que fazemos, nessa questão da missão integral. E tem muita gente boa por aí, muito livro bom, muitos teólogos, muitos pensadores que falam sobre isso. Mas eu queria fundamentar, eu gosto de um texto das Escrituras, que na minha opinião, resumem bem o que a gente quer dizer por uma missão integral, por uma missiologia integral. Porque, na verdade, isso está de Gênesis a Apocalipse. O que Deus está fazendo? Deus está restaurando todas as coisas. Então, falar de evangelho integral já é redundante, porque nada é mais integral que o evangelho. Né? Mas a gente tem que falar evangelho integral, missão integral, para recuperar um conceito que, de certa forma, se perdeu um pouco. E de Gênesis a Apocalipse, desde que o homem pecou, lá em Gênesis 2, Deus está reconciliando todas as coisas consigo mesmo. E eu gosto de pegar um texto das Escrituras que fundamenta bem a nossa responsabilidade, resume bem, e mostrando com isso que a nossa responsabilidade social não é a mesma do HSBC, por exemplo. Tá bom? Nem da Fundação Boticário. Essas instituições, embora elas tenham uma responsabilidade social, devam ter, elas pegam o recurso que seria o recurso que iria para os impostos, então o dinheiro de renúncia fiscal, investem em instituições que elas mesmas administram. Tudo bem. O Rotary Club também faz ação social e outras instituições. Mas qual seria a peculiaridade da ação social, da intervenção social da Igreja de Cristo? Será que a gente só faz porque o governo não faz? Já escutei isso também muitas vezes. Não, nós temos que fazer porque o governo não está fazendo a parte dele. Ora, será que eu devo basear toda a minha missiologia em algo que alguém está deixando de fazer? Será que isso não é muito fraco? Será que a coisa não é um pouco mais densa? Será que isso não é a própria essência da Missio Dei, da missão de Deus, da missão da igreja? Temos que entender bem isso, tá? Passa lá, quem está controlando lá para mim? Pode passar a próxima transparência? Vamos falar um pouquinho da base bíblica da nossa ação social. Eu gosto do texto de Colossenses 1, versículos 15 a 20. Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 20. Esse texto fala
da excelência da pessoa e da obra de Cristo. Vamos ver quando aqui Paulo está falando de quem é Jesus Cristo e o que ele fez por nós, como que ele fala. E repare na ênfase da minha leitura, tá? Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Em 6 versículos, quantas vezes aparece a ideia de totalidade ou de plenitude para descrever a obra de Cristo e a pessoa de Cristo? Se você for contar aí, eu contei 9 vezes. 9 vezes, quando fala do que Jesus fez, o sangue dele derramado, 9 vezes aparece a ideia de totalidade, de plenitude. Historicamente, a igreja evangélica tem tido uma tendência de restringir a aplicação da verdade redentora de Deus apenas na esfera das disciplinas espirituais, entre aspas, do que é entendido como espiritualidade, ou da área espiritual, ou seja, Jesus morreu para que a alma seja redimida, eu seja perdoado dos meus pecados e eu vá para o céu. Eu posso orar, ler a Bíblia, eu posso tomar a Santa Ceia, enfim. Isso é verdade, mas eu acredito que isso não é toda a verdade, e isso vai influenciar na nossa missiologia, na nossa maneira de entender missões. O que é a missão? E como que eu posso ser cooperador com Deus nessa obra de reconciliação de todas as coisas. Passa o próximo slide lá. O versículo que resume bem isso é o 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que o sangue de Jesus derramado na cruz reconcilia com o Pai? Vocês podem falar. Todas as coisas, diga todas as coisas. Tudo, preste atenção, tudo que é menos do que deveria ser por causa do pecado, tudo que foi afetado pelo pecado, pode ser reconciliado com Deus pelo sangue de Jesus derramado. Almas humanas podem. O sangue de Jesus derramado vai restaurar o rio Tietê, sabia disso? Não sei se já parou, já está acostumado a pensar nessas coisas. Vai restaurar o rio Tietê? Eu achava que o sangue de Jesus restaurava a minha alma. Achava que eu era curado, eu ia para o céu, sei lá o que acontecia mais, né? Mas tudo que foi afetado pelo pecado, e entender missão integral faz sentido na tríade, né? Uma tríade teológica, criação, queda e redenção, ou seja, Deus é o criador de todas as coisas, portanto, a verdade de Deus deve ter aplicabilidade em todas as áreas da vida, na política, na economia, na ciência, enfim, porque Ele é o Criador. Na queda, e a queda afetou todas as áreas da vida, a queda não afetou apenas o espírito humano. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação geme no seu cativeiro. A natureza foi afetada. Todas as áreas da vida foram afetadas. A área do conhecimento, a arte, a ciência, a economia, a política, todas. Logo, se a queda afetou todas as dimensões da criação, a redenção também deve afetar. Ou seja, reconciliando com o Pai tudo o que se perdeu. Amém? Esse entendimento é muito importante para mim, porque é uma visão um pouco mais densa daquilo que a gente costuma pensar como missão integral. Algumas vezes, né? Algumas vezes o pessoal fala de missão integral, as pessoas que ouvem pensam que missão integral seria só evangelismo mais ação, assistência social. Ou evangelismo mais ação política para corrigir as desigualdades e as injustiças. Isso sim
é missão integral, mas missão integral não é só isso. Missão integral, eu entendo missão integral como a aplicação da verdade de Deus em todas as esferas da vida de uma pessoa e de uma comunidade. E o que Deus está fazendo na história? É exatamente isso. Deus está em missão integral. Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Eu não entendo como é que pode haver uma missiologia não integral. Não deveria haver, porque não pode ter nada mais integral do que isso. A reconciliação de todas as coisas. E o que é desenvolvimento comunitário, então? Já que o curso não é bem um curso sobre missão integral, é um curso sobre desenvolvimento comunitário, né? Desenvolvimento comunitário é a aplicação do evangelho na comunidade. É bem simples. É a verdade de Deus na comunidade. É o governo de Deus sobre a comunidade. Então vai mexer com a alfabetização do adulto, vai mexer com a criança que está sendo vítima de abuso e violência, vai mexer com a mortalidade infantil. Mortalidade infantil tem tudo a ver com a nossa missiologia. Isaías 65 fala, na cidade que Deus governa, não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Está lá em Isaías 65:11. Não haverá mais na cidade criança para viver poucos dias. Nem velho que não cumpra os seus. Ora, o que é isso? O que a ONU fala de IDH hoje? Isaías falou há 5.000 anos atrás. Que na cidade que Deus está governando, não tem mortalidade infantil. Os velhos cumprem os seus dias, ninguém morre antes da hora. Eu tive o privilégio de fazer a abertura da Conferência Municipal de Saúde do meu município, eu sou hoje secretário municipal de saúde, com esse versículo. Não haverá mais na cidade criança para viver poucos dias. Nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil de 30 e poucos para cada 1.000 nascidos vivos, que é altíssimo para os padrões do sul do Brasil, para 9. Teve muita criança que está vivendo por causa disso. Ainda é muito, podemos baixar ainda mais. Isso não é missiologia, isso não é missão. Então o que é missão? Isso é missão, isso é missio Dei, isso é Deus em missão. Quando eu fui para Angola em 98, por causa da guerra, a expectativa de vida em Angola era 38 anos. Na cidade que Deus está governando, não tem velho que não cumpra os seus dias. Isaías 65:11, dá uma olhada lá. Será que Deus, quando Ele criou as nações da terra, Ele planejou, não, eu quero que o canadense viva 86 anos e o angolano viva 38. Será que é assim que funciona? Então, expectativa de vida, mexer com indicadores sociais, é parte da missão cristã. Não tem como viver essa dicotomia que separa esses aspectos daquilo que Deus quer fazer. Pode passar o próximo? Entender, então, missão integral é entender o cristianismo como um sistema total de vida e de pensamento. Esse é o fundamento da nossa responsabilidade. Com isso, o que eu quero dizer? Isso é importante, já que estamos numa conferência missionária, né? Congresso Brasileiro de Missões. A fé cristã não é apenas uma fé individualista, pietista, subjetiva e experiencial. A fé cristã nos dá os elementos para a transformação de comunidades e de nações. Nós estamos vivendo tempos em que a fé é tão privada, é tão minha, é tão que eu sinto apenas. Claro que é bom sentir muita coisa, é bom ter experiências com Deus, né? Isso é muito bom. Mas a fé cristã não pode ser reduzida à sua experiência, ao que você sente, porque o dia que você não sentir nada, Jesus não vai ter deixado de ser Senhor. E se você basear toda a tua experiência de fé naquilo que você está sentindo, coitado de você, né? 65:20, desculpa. Não é o 11, é o 20. Isaías 65:20, o texto que eu citei. A fé cristã, primeiro, é uma fé comunitária. Pai nosso, pão nosso de cada dia, venha a nós o vosso reino. Jesus, quando ele falava com as cidades, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, Jerusalém, Jerusalém. É uma fé comunitária. Primeira coisa, fundamental para a gente entender que essa individualização extrema é um fenômeno recente, ocidental, e a maioria dos livros da Bíblia, a Braulia falou isso no Fórum Jovem de Missão Integral,
foram escritos para a sociedade. Tá? Você vai ter lá Salmos, que é o livro para o indivíduo na sua subjetividade, que é muito importante, né? Um aspecto da vida muito importante, mas os livros da Bíblia, quase todos foram escritos para a sociedade, para a comunidade. Nós temos a fé cristã como uma fé comunitária. Tá? Nós temos a fé cristã como uma fé não só privada, como a maioria de nós tem vivido, mas uma fé pública. Por isso, o batismo é uma expressão pública e externa daquilo que aconteceu dentro de você. Por isso, se confessarmos a Jesus Cristo como Senhor, será salvo. Quer dizer, confessar, uma confissão pública. Eu não posso confessar olhando no espelho. Tenho que proclamar publicamente a minha nova fé. É uma fé pública, não apenas privada. É uma fé comunitária e não individual. O cristianismo não é apenas uma fé pietista e subjetiva. A Bíblia fornece os elementos fundamentais, os elementos fundantes para a edificação de comunidades e nações. Quando o cristianismo chega numa sociedade, não é só almas que são salvas, não. Mudam as leis, mudam as relações de gênero, a sociedade tende a ser menos hierárquica, as relações entre classes tendem a mudar, uma valorização do conhecimento, da racionalidade tende a entrar na sociedade. Então a fé cristã oferece as bases para um processo civilizacional, para um processo de edificação cultural. E isso é a base do desenvolvimento comunitário. Senão a gente só ia lá na comunidade, salvava as almas para o céu. E deixava do jeito que estava, se fosse só isso, a nossa missiologia. Mas não. O Evangelho chega, fornece as bases para a transformação integral daquela comunidade, com os elementos que ele traz, penetrando verticalmente na cultura. Nós precisamos entender isso, porque é uma missiologia, uma forma de entender o propósito da nossa vida e da nossa intervenção social, ou da nossa intervenção missionária, como cooperadores com Deus. Eu não posso ser cooperador com Deus se eu não sei o que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? Reconciliando todas as coisas consigo mesmo. Nós somos cooperadores com Ele. Amém? Passa lá o próximo. Eu não vou me deter muito nesse slide, que isso aí é um dos capítulos, inclusive, do livro Cosmovisão e Transformação. Mas aí eu quero só... É importante, porque quando você fala de reforma social... É muito complexo falar de reforma social devido à complexidade da própria sociedade. A sociedade hoje é muito complexa. Então nós vamos buscar literatura e pensadores e pessoas que falam sobre reforma social e sobre missão integral. E nós encontramos um autor não muito conhecido no Brasil, mas que produziu um material muito bom, um cristão, teólogo e filósofo reformado, chamado Herman Dooyeweerd. Tá? E ele dentro dessa visão da filosofia cristã reformada, o que ele fez? Ele dividiu a sociedade em diferentes esferas de soberania, o que ele chamou de esferas modais, ou esferas de soberania de Deus. Deus, o Criador, ao criar o mundo, ao executar a obra da criação, ele criou esferas onde ele deve governar sobre todas as esferas da vida, e cada esfera teria suas próprias leis. Então o que ele vai dizer? Nós temos aqui Cristo governando todas as esferas da vida. Aqui está um resumo. Então, por exemplo, o que ele chamou da esfera pística, pística vem do grego pistos, fé, tá? Seria a esfera da fé. Nessa esfera estaria a igreja, as missões, os seminários, os ministérios. Cristo deve governar sobre as igrejas e as agências missionárias? Claro que sim, né? Mas será que o governo de Cristo sobre a sociedade é só sobre a igreja? É só sobre a agência missionária? Não. Tem outras esferas da vida. Por exemplo, a esfera ética, o que ele chamou de esfera ética, que é a esfera do casamento, da família. Deve Cristo governar sobre a família? Sim. Mas tem outras esferas que são importantes. Vamos pegar aqui, por exemplo, a esfera, o que ele chamou da esfera jurídica, o Estado, os partidos, os movimentos de pressão, tá? Governos justos, que tragam a justiça de Deus,
Cristo deve governar sobre essa esfera também. A igreja deve influenciar sobre essa esfera. Isso é missão integral. Outras esferas, por exemplo, a esfera econômica. Será que Cristo quer governar sobre a esfera econômica? E aí você vê, às vezes, o empresário cristão, que ele tem a empresa dele, né? Ele está lá, ele acha que está lá só para evangelizar os funcionários, mas ele não consegue ter um diálogo crítico com a cultura a ponto de questionar se a verdade de Deus está sendo aplicada na maneira como ele gera o negócio dele. E aí, às vezes, ele vai lá e evangeliza o funcionário, mas, por exemplo, trata o funcionário com injustiça. Será que isso é missão integral? Em vez de permear a própria ação do indivíduo, redimindo verticalmente o que ele faz, ele só consegue ver a penetração horizontal, ou seja, ele gera o negócio como qualquer outro empresário, mas ele quer salvar a alma do funcionário dele. Ou como o educador, que é um educador como qualquer outro, só que no final do dia ele cita o versículo bíblico. Ou então ele ora pelos alunos, ele bota um versículo na parede. Ao invés de pensar o que significaria redimir os currículos escolares. Ou como político, que vai ser político para defender os interesses da igreja e não para redimir as práticas políticas. Para fazer política a partir dos princípios de Deus nas Escrituras. Estão entendendo a diferença? Entre uma missiologia integral e uma não integral. Entre uma integral e uma que eu chamo de gnóstica. O gnosticismo evangélico. Né? Que quer só povoar o céu e não quer transformar a terra. Se o projeto de Deus fosse só povoar o céu, Jesus não teria ensinado a gente a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Ou seja, o reino é dos céus, mas é para a terra. É para ser implantado na terra. O projeto de Deus é terreno, tá? É o discipulado das nações. Nós temos outras esferas, a esfera estética, a esfera da beleza. Deus é belo e Deus cria beleza. É a esfera da arte. O que significaria fazer uma arte que reflete o caráter de Deus, mostra quem Deus é? Já pensamos nisso? Quantos artistas cristãos, quantos artistas se convertem e largam o talento que Deus deu para eles porque se converteram e não pode mais expressar arte? Ou então, quando faz arte, só pode fazer arte sacra. Tudo isso é falta de um entendimento de Cristo governando a esfera estética. O que significaria isso? A aplicação dos princípios do reino na esfera da beleza, na esfera da arte. E aí temos a esfera biológica, a esfera lógica, por exemplo. É a esfera da revista científica, a esfera das universidades, da pesquisa científica. Onde estão os cientistas cristãos, os jovens vocacionados para essa área, para produzir conhecimento a partir de princípios da palavra? A igreja abandonou isso há muito tempo, como se isso não fosse parte da sua missiologia. Algumas das melhores universidades do mundo nasceram de avivamentos. Hoje estão secularizadas, né? Porque nós abandonamos isso como a missiologia da igreja, como a missão da igreja. Então entregamos para o secularismo, para outros sistemas de crença. O que o Herman Doivert vai dizer? Que a igreja Cristo deve governar sobre todas essas esferas da vida, com esses princípios universais e fundantes, que a igreja é uma fomentadora de vocações para todas as esferas da vida. A igreja tem que enviar mesmo o rapaz lá com vocação para a ciência, manda lá para a esfera lógica, para a universidade fazer pesquisa científica. Manda lá o artista fazer arte, o político com vocação política mesmo, vai ser um político, vai redimir as práticas políticas, o economista. A igreja deveria fomentar vocações para todas as esferas da vida. Isso que é uma igreja sábia. Isso é entender a missão integral. E um erro seria tirar Cristo do centro e colocar a igreja. Às vezes a igreja quer entrar aqui. Mas a igreja não tem que estar... A igreja é uma das esferas de governo de Cristo. Por exemplo, o pastor não pode vir aqui dizer para o cientista como que ele tem que fazer pesquisa científica.
pastor não pode dizer para o cientista, pesquisa científica se faz assim, assim, assim. E também não pode para o prefeito, aqui ó, dizer como governar. Ele pode influenciar. Da mesma forma, o presidente não pode vir aqui para o centro e dizer como que deve ser administrada a Santa Ceia. O Estado não pode intervir nas questões de liberdade de consciência dos indivíduos. Então, cada esfera tem as suas próprias leis e deve se respeitar mutuamente, mas Cristo governando sobre todas elas. Então, entender isso muda a minha missiologia. Por quê? Missão integral não é só a esfera pística. Quero ser um missionário, então eu vou ficar dentro da igreja, eu vou para o seminário para ser um pastor. Missão integral, a gente precisa de gente de todas as esferas. Precisa de artista, precisa de político, precisa de economista, precisa de cientista. Isso é uma missão integral. O que é desenvolvimento comunitário? É a redenção das esferas no âmbito da comunidade. Trazendo o governo de Deus sobre todas as áreas da vida. Tá? Eu entendo que... Pode. Tem que estar em todas as esferas, declarando Cristo abertamente, ou aquela coisa meio, vamos pregar aqui sem palavras, vamos... Tem que estar lá falando, evangélico, Jesus, ou não, aqui vamos falar mesmo de projeto social. O que vocês acham? Carlos Queiroz vai responder essa. Depende do que você entende como reino de Deus, né? Não dá para negociar com si. Agora, existem inúmeras estratégias e formas de compartilhar o evangelho. Sem negociar com si. Quem mais? Oi. Tá, desculpa. Tá. É restaurar princípios e não evangelizar. Tá. Quem mais teria alguma contribuição? A conduta da pessoa. É como foi falado já, né? Evangelize sempre. Se necessário, use palavras. É o testemunho. Ok. Deixa eu dar um exemplo do mundo do trabalho. Você passa essa cadeira para mim. Faz de conta que essa cadeira é de madeira, tá? Foi um carpinteiro que fez essa cadeira. E esse exemplo que eu vou dar é um exemplo histórico, é um exemplo real. Eu posso, ao olhar para a cadeira, saber se quem a fez era um carpinteiro cristão ou não? Pela qualidade? Pois havia um carpinteiro, depois da reforma, na época da reforma protestante, que ele fazia cadeiras. As pessoas sabiam quando era ele que tinha feito ou não. Se fosse hoje, aquilo que eu chamo de gnosticismo evangélico, teria um peixinho aqui, né? Um peixinho ou um versículo. É aquela coisa, né? Sabe como é que as pessoas faziam? Elas olhavam o fundo da cadeira. E se aqui, onde ninguém vê, fosse feito com a mesma qualidade do que aqui, onde todo mundo vê, o carpinteiro era cristão. Porque ele fazia a cadeira para a glória de Deus. Tá? É uma outra maneira de se entender. Eu posso botar o peixinho aqui, ou eu posso fazer o fundo da cadeira para a glória de Deus. Aliás, essa cadeira não foi feita para a glória de Deus, pelo jeito, né? Vocês entenderam isso? É aplicar princípios fundantes, princípios universais nas diferentes esferas de vocação. É claro que você vai querer evangelizar, pode evangelizar, porque senão também não é integral. Para ser integral, o evangelismo vai junto. Nós entendemos isso lá no CAD, nós evangelizamos em todos os programas, mas não naquela visão dicotômica, agnóstica, nem naquela visão que separa. É o reino de Deus chegando, meu irmão.
Se o governo de Deus está chegando nessa comunidade, tem muito analfabeto, eu vou alfabetizar adultos porque eu estou acreditando que, eu acredito que Deus quer que as pessoas saibam ler e escrever. Vocês acham que Deus quer que as pessoas saibam ler e escrever? Ele nos revelou a vontade dele, né? De forma escrita. Então, e aí, na hora que eu vou alfabetizar um adulto, não é mais reino? Só na hora que eu subo no púlpito? Na hora de alfabetizar não é reino mais? Que reino que é então esse? Temos que entender o reino de Deus. Eu não vou falar aqui muito sobre o reino de Deus, mas a gente tem literatura, está no livro, mas reino de Deus é isso, é o governo de Deus. Eu estou ali para isso, eu estou ali para que Deus governe. E Ele vai abarcar todas as áreas da vida. Amém?